Agora, a verdade é que uma pessoa diligente, que ela é esforçada, que ela é trabalhadora, que ela é dedicada, que ela faz as coisas com excelência, ela vai prosperar. Ok? Os princípios bíblicos são válidos em todo o tempo, tá? Todo o tempo, como eu falei, a Bíblia diz, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, o princípio não muda, ele nunca sai de época, né? Por isso que quando a Bíblia diz em Mateus que Jesus não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Jesus ele veio para, de uma certa forma, ajudar os mestres da lei a entender algumas coisas que eles não estavam conseguindo entender, né? Como a questão do olho por olho, dente por dente, né? Jesus disse, não é bem por aí. Não é sair por aí matando todo mundo, não. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai duas. Se alguém te dá um tapa numa face, vai outra. Então Jesus ele começou a desmistificar algumas coisas que os mestres da lei não estavam entendendo, não estavam discernindo. Mas os princípios que Deus criou, eles são imutáveis. Jesus não veio para destruir princípios. Jesus veio para cumpri-los, né? E a Bíblia diz lá em Apocalipse que passará os céus e a terra e nem o jota ou tio dessa lei vai se omitir, né? E diz que se alguém acrescentar qualquer coisa ou tirar qualquer coisa desse livro da lei, Deus vai acrescentar as pragas que aqui estão escritas. Então, agora, a gente vai estar vendo isso mais para frente, com certeza. Jesus veio iniciar uma nova aliança, né? Então, hoje eu vivo debaixo de uma nova aliança. Agora, princípios são imutáveis. Eles estão à prova do tempo, são válidos em todo o tempo. São válidos em todo lugar, qualquer lugar. Ah, se eu for fazer uma visita lá para a Alemanha, passar um ano lá nos Estados Unidos, vou passar uns meses lá em Israel, lá vale o princípio? Em todo lugar, em qualquer lugar do mundo, os princípios de Deus são imutáveis. São válidos para todo o procedimento. Qualquer tipo de procedimento que você praticar no seu dia a dia, no seu cotidiano, os princípios são válidos em todo tempo, em todo lugar, para todos e para todo tipo de procedimento. O objetivo com essa aula também, com o tempo, é ensinar vocês, depois de conhecer todos os princípios bíblicos, a raciocinar por princípio. Tem um filme que eu até recomendo assistir, bem interessante, que é baseado num livro que diz assim, em seus passos o que faria Jesus? Então todos nós, antes de tomar uma decisão, claro que a melhor forma de tomar uma decisão, dependendo da decisão, se ela é muito séria, é orar antes, né? Através da oração, Deus responde a oração. Deus ainda se comunica com a gente. No entanto, às vezes eu tenho que tomar algumas decisões muito rápidas, eu não tenho tempo às vezes, e eu nem estou com aquela comunhão toda com o Espírito Santo naquele dia, né? E aí eu tenho que tomar uma decisão meio rápida. O que eu faço? Uma pergunta. Em meus passos, o que faria Jesus? Se Jesus tivesse que tomar uma decisão, essa decisão que eu tenho que decidir aqui e agora, o que Jesus faria? Quando eu começo a conhecer os princípios bíblicos, eu vou saber responder essa pergunta. Porque eu vou começar a raciocinar por princípio. Deus vai me dar a mente de Cristo. E quando eu começar a raciocinar com a mente de Jesus, eu vou saber, diante de uma decisão, o que eu faço. Vou para a direita, vou para a esquerda, avanço, acelero, freio. Ok? Então, essas aulas vão nos ajudar nessa direção. Resultados de uma vida por princípios. Uma mente renovada, conforme a gente já viu em Romanos 12, né? Esses textos bíblicos, tá, queridos? Eu recomendo, se vocês puderem, ler a aula, fazer uma leitura da aula antes de vir para cá. Claro, talvez nem todos consigam, mas se você conseguir fazer, a gente pode até acelerar um pouco mais a aula aqui, ok? Eu não vou ficar citando todos esses textos bíblicos. O ideal é que você leia isso em casa, ok? Porque senão a gente vai realmente precisar de uns 2 anos para concluir, né? E a gente não quer levar tanto tempo assim, pelo amor de Deus.
Então, resultados de uma vida por princípios, né? Uma mente renovada, Deus vai nos renovar a nossa mente, vai nos dar a mente de Cristo. Nós vamos começar a ter discernimento espiritual, discernir o certo do errado, o fluir do Espírito Santo, né? Quanto mais eu me encho da palavra de Deus, mais eu vou poder ter o fluir do Espírito Santo na minha vida. Porque se encher da palavra de Deus, se encher dos princípios de Deus, equivale a se encher do Espírito Santo. Né? Porque Deus e a palavra e o Espírito Santo, os três são a mesma coisa. Ok? O Pai, o Filho e o Espírito, os três são um. Então, quando eu me encho da palavra, eu estou me enchendo do Espírito. Então, eu vou ter um fluir do Espírito Santo maior na minha vida. Uma vida ajustada em todas as áreas, né? E uma mudança de estilo de vida. Olha só o que diz lá em 1 Pedro 1. Pedro 1, versículo 22 ao 23. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então a palavra de Deus, amados, ela é uma semente. Ela é uma semente incorruptível. E à medida que essa palavra ela vai sendo implementada em nós, a nossa mente vai sendo renovada, nós vamos mudando o nosso estilo de vida. E a partir do momento que essa semente, que é a palavra de Deus, ela me regenera, ela me torna um outro homem, vai ser difícil eu voltar algumas práticas de pecado ou de comportamento que eu tinha no passado. Ao menos que eu queira me corromper, né? Por exemplo, você vem e aprende, não matarás. É um mandamento, né? Não matarás. Não furtarás. Aí você aprendeu, a semente foi plantada, entrou dentro de você. Você entendeu que matar, você está quebrando um princípio. Roubar, você está quebrando um princípio. Adulterar, você está quebrando um princípio. Aí, desonrar pai e mãe, você está quebrando um princípio. Aí você aprendeu e você resolve fazer contra. Né? Aí você está se corrompendo. Né? Mas a semente está dentro de você. Ela é uma semente incorruptível. Né? Sempre que você desobedecer um princípio dado por Deus, o Espírito Santo ele vai te lembrar. Você pecou. Você quebrou um princípio. E o Espírito Santo vai ficar ali te incomodando até que haja um arrependimento e uma mudança de atitude. Né? Se nós não dermos ouvidos ao Espírito Santo, e aí vai acontecer o que está lá em Romanos capítulo 1. Né? Em Romanos capítulo 1, a palavra de Deus diz que as pessoas que têm a oportunidade de ter o conhecimento da verdade, e elas rejeitam esse conhecimento, rejeitam a prática desse conhecimento, a Bíblia diz que chega uma hora que o próprio Deus ele entrega essas pessoas para elas desonrarem os seus corpos a si mesmo. Então, uma pessoa, isso é que a gente chama também de mente cauterizada, né? Tem pessoas que às vezes cauterizam a mente, ela rejeita a palavra, ela não quer aceitar mais a palavra. E aí o próprio Deus ele vai lá e deixa a pessoa se arrebentar, né? Como o apóstolo Paulo tem um caso bem interessante na Bíblia, né? Que está em 1 Coríntios 5, né? Que fala aqui é uma situação bem grave, né? De pessoas, de um camarada, Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, ele vai citar que havia imoralidade tamanha na igreja de Corinto, ao ponto do camarada
ter relacionamento com a mulher do seu pai. 1 Coríntios 5:1. E os camaradas estavam tão inchados que não se entristeciam, ou seja, não dava mais ouvido para o Espírito Santo. Já estava num grau de pecado tão avançado que ele já estava achando que não tem problema, né? Aí olha só o que o apóstolo Paulo recomenda. Ele diz que tal pessoa deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então é mais ou menos assim. Aqui a pessoa está no pecado, ela não quer se arrepender, então entrega ela nas mãos do inimigo, né? Para quê? Para que ela se arrebente. E aí depois dela se arrebentar todinha, aí quem sabe há a esperança de cair a ficha, porque a semente incorruptível está lá dentro dela. Então, tem pessoas que às vezes precisam quebrar a cara, né? É a velha história do filho pródigo, né? Então, às vezes, a pessoa conhece a verdade e ela não quer andar de acordo com essa verdade, vai chegar uma hora que Deus vai permitir essa pessoa seguir o caminho dela, seguir o rumo dela, até ela se machucar feio, para entender que ela optou por um caminho perigoso. Quantos estão entendendo? Ok? Mas, enquanto a gente não chega nesse nível aí, o Espírito Santo está o tempo todo nos convencendo, né? A palavra de Deus diz que o papel dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mudando o seu estilo de vida. Só é possível uma mudança no estilo de vida se caminharmos passo a passo para a santidade. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, né, que sem a santificação, seguir a paz com Deus e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é duas coisas que Deus pede de nós, que a gente procure a paz com todos, né? Se possível, no que depender de nós, a vontade de Deus é que eu procure viver em paz com todo mundo. Vai ter pessoas que você vai fazer de tudo para andar em paz com elas e não vai ter jeito. Tem gente que parece que veio a esse mundo para ser do contra, e mesmo que você busque a paz com elas, elas não querem ter paz com vocês. Então, infelizmente, não vai dar para agradar todo mundo. Mais do que depender de nós, a gente vai se esforçar para buscar a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, o que é a santificação? É permitir que Deus nos conduza a processos diários, semanais, mensais, anuais, de transformação constante, de mudança constante. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Deus é o oleiro e nós somos o vaso. E esse vaso, ele vai passar por diversos processos. Muitas e muitas vezes a gente vai parar na mão do oleiro, o oleiro vai quebrar esse vaso, vai fazer de novo, vai amassar, vai botar um barro novo aí, vai jogar água, e vai para o forno, tira do forno, bota no forno de novo, e esse processo é contínuo até a volta de Jesus. Porque Deus, como eu falei no começo da aula, Ele está interessado em fazer de cada um de nós pessoas parecidas com Jesus. Não é parecido com o pastor Christian, não é parecido com a pastora Mena, não é parecido com o pastor Dalci. Apesar que, se vocês identificarem em nós características que se assemelham a Jesus, aí não tem problema, pode copiar. Mas aquilo que não está parecido com Jesus, por favor, não copiem, né? Porque nós também estamos no processo. Pode até ser que a gente esteja em alguns processos, alguns deles mais adiantados em relação a vocês, mas ninguém está pronto. Todos estão no processo, ok? Então, esses processos são de purificação, de lapidação, e o objetivo de Deus é nos tornar realmente, como eu falei no começo da aula, uma cópia de Jesus. Para isso, precisamos compreender que o maior inimigo de uma vida santa e irrepreensível é a nossa própria carne, e que há um complô maligno, uma espécie de conspiração satânica para afastar a todos do mover do Espírito. Eu anotei aqui um texto, Colossenses 3, eu amo esse texto, tá? Esse é um texto que você pode anotar aí, todo cristão deveria decorar.
porque esse texto ele nos ajuda a permanecer dentro daquilo que Deus realmente espera de nós, como cristãos. Colossenses 3, do 1 ao 6, bem forte esse texto, tá, amados? Esse texto é um texto que nos leva para o princípio, nos leva para a raiz, nos leva para a origem. Olha só o que diz aqui. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só que tremendo esse texto. Ele está dizendo que se a gente foi ressuscitado com Cristo, se eu já morri e ressuscitei com Cristo, a Bíblia diz que nós estamos... No mundo físico, a gente está aqui, sentado numa cadeira. Mas no mundo espiritual, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, no mundo espiritual, Deus nos vê numa posição, num lugar espiritual em Deus, assentado com Ele nas regiões celestes. Então, se é real que eu fui ressuscitado com Cristo, eu tenho que buscar as coisas de cima e não as coisas da terra. Tem pessoas que vêm para a igreja e ficam o tempo todo demasiadamente preocupados com as coisas dessa terra. Não que eu vou me tornar um ET agora, que eu vou esquecer, né? Eu tenho uma empresa para cuidar, eu tenho um funcionário, eu tenho uma família, eu tenho filho. Não, não é isso. Né? Ninguém aqui, Jesus nos salvou, mas não nos abestalhou. Eu tenho meus compromissos da terra. Só que a Bíblia diz, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então tem que estar o tempo todo me policiando, filtrando, se até dentro do meu trabalho, como eu estou agindo, como eu estou me comportando, o meu dia a dia, se realmente eu estou priorizando os princípios, eu estou priorizando o reino, eu estou priorizando aquilo que realmente importa para Deus. Né? Ou seja, pensar nas coisas de cima, pensar com a mente de Deus, pensar naquilo que importa para Deus. Eu não posso ficar o tempo todo só pensando em dinheiro, né? Que a gente vai ver aqui, ó, fazer morrer a natureza terrena. E aqui diz que a avareza, o amor ao dinheiro é idolatria. E tem muita gente que está o tempo todo demais preocupado com as coisas da terra. Eu sou empresário. Mas eu não me preocupo o tempo todo em ganhar dinheiro, não me preocupo o tempo todo em fazer estratégia para aumentar minhas vendas. As coisas vão acontecendo naturalmente na vida de quem serve a Deus. Uma pessoa que é temente a Deus, que ela procura viver os princípios, praticar a vontade de Deus, amados, Deus vai abrindo as portas para a gente. Deus te dá os clientes certos. Nem precisa de muito, Deus vai dar a quantidade certa, as pessoas certas. Deus vai abrindo as portas, tudo de uma maneira natural. Não é uma coisa, sabe, com suor e lágrimas. Não. Você tem um pai. A partir de agora você tem um pai. E o pai, ele sabe tudo que a gente precisa. Então ele vai abrindo as portas no tempo certo. Não precisa arrombar porta, não precisa arrombar, né, propriedade privada, né? Está uma onda aí, estão querendo dizer que, estão falando aí que se um determinado governo assumir, vão invadir as nossas propriedades, né? Não funciona desse jeito, né? Não funciona assim. Com Deus ninguém arromba porta. Jesus é um gentleman, né? Ele está à porta e bate. Então, com Deus, tudo vai acontecendo no tempo certo. As coisas só não acontecem quando não chegou o tempo, né? Quando não é a hora. Aí não adianta arrombar a porta, não adianta querer acelerar o processo. Quando você vai estar no forno, é no forno que você está. E o tempo de ficar no forno tem um tempo, né?
Quando você está na mão do oleiro, tem um tempo. Então tem um tempo para tudo. E se eu estou obedecendo a Deus, eu estou priorizando o reino, as coisas vão acontecendo naturalmente. Deus vai nos conectando com as pessoas certas. Quando você menos espera, você está prosperando. Só que a prosperidade de Deus, ela tem um detalhe que ela é diferente da do diabo. O diabo, geralmente, ele quer enriquecer as pessoas com muita velocidade. Você vê muitos jovens dos dias de hoje, né? Montando essas startups. Né? O que é uma startup? Né? São empresas, muitas delas crescem, né? Da noite para o dia. Eu não vou dizer para você que Deus não possa fazer um filho dele crescer rápido, mas biblicamente não tem um respaldo. Porque se a gente se pegar alguns textos bíblicos aqui, fica claro que as coisas com Deus, elas são com ciclos, elas obedecem a processos. Então Deus, ele prepara a gente para receber uma promoção e ele te entrega a promoção. Aí ele te prepara para um novo nível e ele te entrega um novo nível. Então são processos o tempo todo. O tempo todo. Deus nunca vai entregar algo muito grande para a gente sem a gente estar preparado. Porque Deus não é irresponsável. Deus não é um pai irresponsável que vai dar a chave de um carro valioso na mão de um bebê. Deus não faz isso. Deus dá... Imagina você como um pai dar a chave de um carro, de um veículo na mão de uma criança. Então, por isso que é muito perigoso. Alguém que monta uma empresa hoje, querendo ficar milionário amanhã, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Aquela história de jogar na Mega Sena, né? Pessoas querem ficar rico rápido. Isso é muito perigoso. Perigosíssimo. É quase que uma bomba. Né? Porque quando eu não estou preparado para receber algo grande, eu posso implodir ou explodir junto com a bênção, que pode se tornar uma maldição. Então, basicamente, as coisas com Deus obedecem a processos, obedecem a ciclos, é algo, aos olhos humanos, lento, só que é algo sólido. Sólido. Né? Você vai crescendo com Deus, é a famosa casa firmada na rocha. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir prova. Pode trocar governo, pode botar o governante que for, pode vir a tempestade que for. Uma casa firmada na rocha, uma empresa firmada na rocha, uma família firmada nos princípios da palavra de Deus, não tem nada que derruba. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode ser o governante que for, pode ser o que for. Se eu tenho Deus do meu lado, eu tenho tudo. Às vezes, dá a impressão que tem cristãos que acham, dá a impressão assim que um político, um governante, ele tem mais poder do que Deus. É mais importante ser amigo ou aliado de um governante poderoso do que o próprio Deus. Às vezes, em época de política, às vezes... a gente vê, alguns cristãos transmitem essa ideia. Enquanto que isso chega a ser até uma vergonha, né? Porque se eu estou do lado de Deus, amados, não importa quem está no poder. Porque mais poderoso do que quem está no poder é o próprio Deus, que tem o poder sobre todos os poderes. Né? Basta Deus dar um sopro. Né? A Bíblia diz como ribeiros de água é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo que ele quiser, ele inclina. Então Deus tem poder para pegar um governante corrupto, assim como ele pegou uma mula lá no Antigo Testamento e fez a mula falar e impedir um projeto lá do tal do Balaão. Né? Então, se Deus quiser usar um governante corrupto para fazer a vontade dele, Deus faz. A Bíblia fala de um camarada chamado Ciro, que foi usado para libertar o povo da Babilônia, e o cara nem crente era. E aí? O cara não era um cristão, não era alguém que talvez seguia os nossos princípios e valores, só que Deus usou, porque Deus usa quem quer, como quer e quando quer, mesmo contra as nossas vontades, muitas vezes, porque Deus reina. O
Ok? Romanos 8, do 5 ao 8. Romanos 8, do 5 ao 8. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ok? Então a gente estava falando aqui sobre a mudança do estilo de vida, né? O conhecimento dos princípios bíblicos vão fazer com que eu tenha uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Eu agora não sou mais movido pela minha carne, eu sou guiado pelo Espírito. Porque a minha carne, ela tende a inclinar para as coisas da carne. Mas o Espírito, ele tende a se inclinar para as coisas do Espírito. O Espírito Santo. O Espírito de Deus. E a Bíblia diz que a inclinação da carne, a nossa carne aqui, ela é tendenciosa e pecaminosa. A inclinação dela é inimizade contra Deus. Quem se inclina para as coisas da carne, acaba se tornando inimigos de Deus. Então, o que Deus quer fazer? Deus quer implantar os princípios dentro dele, da implantação do Espírito. Eu tenho um Espírito regenerado, onde o Espírito Santo de Deus vai ter domínio para me governar e me conduzir. Deus deseja conduzir a minha vida pelo Espírito Santo. E não mais agora uma pessoa que é guiada por impulsos, por emoção e pelos próprios desejos da carne. Porque, como a gente viu aqui, a carne, ela se inclina para a carne, né? Quem dizer aqui para mim que pecado não é bom, que pecado não é gostoso, né? Quem que diz que não é? Se não fosse prazeroso o pecado, muitas vezes, ninguém praticava. Mas por que as pessoas praticam o pecado? Porque dá prazer, porque é gostoso, né? Imagina a pastora Mena faz aí, bota todo mundo aí numa campanha de uma semana de jejum com um propósito, né? Aí nessa semana vão oferecer picanha para você, vão oferecer sorvete, vão oferecer Coca-Cola, né? Kisuke, como a gente falava quando era criança. É kisuke, açúcar puro, né? Então, o pecado é prazeroso, queridos. Trilhar o caminho da santificação. Então, o propósito de Deus é realmente, Ele quer mudar o nosso estilo de vida. Eu tenho que ter a oração como estilo de vida. Eu tenho que ter uma vida de renúncia, de mortificação da minha carne, né? Onde eu sou guiado pelo Espírito Santo. Trilhar o caminho da santificação é uma decisão pessoal que fala de sacrificar a carne e ter como resultado a presença genuína de Deus. Em 1 Coríntios 9, versículo 27, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falando, antes eu esmurro ou subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, Deus espera que nós possamos esmurrar a nossa carne. Semana passada, eu e minha esposa resolvemos entrar na academia. Eu não gosto de academia. Eu adoro andar de bicicleta. Lá em casa, todos os dois estão acima do peso. Então, a gente decidiu que a gente precisa urgentemente perder peso e entrar, né, no ritmo. Até porque nós acreditamos que vai haver um grande avivamento na nossa nação. O Brasil será um condutor de um grande avivamento. Nós vamos exportar avivamento, né? Brasileiros são aqueles que ardem em brasas. Se eu quero fazer parte desse mover de Deus, se eu quero participar desse avivamento, o meu corpo tem que ser santificado. A proposta de Deus é nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses 5. Então, o meu corpo também tem que ser santificado. E aí, eu não gosto muito de academia. Mas, por amor à minha esposa, eu entrei na academia com ela. Pelo menos,
a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, né? Então ali em dois, um dá força para o outro, né? E a minha esposa, como ela é mais fera nesse negócio de academia, né? Hoje ali tem alguns aparelhos que eu não sei mexer muito direito com aqueles negócios lá. Eu preciso o tempo todo do instrutor do meu lado, né? Mas a minha esposa disse, não, faz assim, faz assado. Ela já vai lá, já regulou a máquina para mim, já me ensinou como é que é a postura. Ela sabe melhor que o instrutor. Então, amados, como é que você está na balança aí? Hã? Vamos lá. Eu tenho que esmurrar o meu corpo, reduzir o meu corpo à servidão. A minha carne vai ser destruída nessas aulas de escola de líderes, amém? Santidade não é emoção. Santidade é fruto gerado pela atitude de todo aquele que decidiu viver por princípios bíblicos e está determinado em permanecer transformado. Começamos o processo de santificação quando decidimos nos separar do mundo, romper com velhas atitudes e comportamentos. Quanto mais estamos separados das corrupções mundanas, mais nos achegamos ao Pai e nos tornamos semelhantes a Cristo. Quanto mais a gente se afasta do mundo, né, dos prazeres do mundo, do pecado, das ofertas, e mais se aproxima de Deus, mais parecido com Deus a gente fica. A santidade fortalece, harmoniza e alimenta o nosso espírito, alma e corpo, nos tornando como lugar agradável para a habitação do Pai e vasos perfeitos para o fluir da vida e poder de Deus. O que Deus deseja fazer na nossa vida, amados, é uma verdadeira faxina. É uma verdadeira faxina. Imagina que você vai convidar alguém para ir na sua casa, né? Normalmente as mulheres, né, quando vão convidar alguém para ir na sua casa, geralmente gostam de ter a casa bem arrumada, né? Perfumada, tudo limpinho, tudo cheiroso, para receber a visita. Normalmente é assim. A mesma coisa, se você entender que o Espírito Santo ele não quer apenas fazer uma visita em nós, mas ele quer morar perpetuamente em nós, como que tem que ser, como tem que estar esse templo do Espírito Santo? Como que tem que estar essa casa, essa habitação do Espírito Santo? De qualquer maneira? Não pode estar de qualquer maneira. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alma, são os meus sentimentos, minhas emoções, meus pensamentos. A Bíblia diz em Provérbios, né, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Né? Um cristão, por exemplo, não pode deixar entrar mágoa no coração dele. Se eu deixar entrar mágoa no meu coração, eu já não posso mais pregar a palavra de Deus. Uma pessoa com o coração magoado, ferido, ela não está apta para pregar a palavra. Ela não pode pregar a palavra, na verdade. Porque a mágoa, o rancor, ele rouba a nossa conexão com o Espírito Santo. E se eu tiver com rancor, amargura dentro de mim, eu perco a conexão com o Espírito Santo, e aí quando eu estiver falando, já não é mais o Espírito Santo, aí é o pastor Cristo falando. Aí já é carne, já é a alma. Né? Então eu tenho que cuidar. Meu coração tem que estar blindado. Então essa santificação, ela é corpo, alma e espírito. Eu tenho que cuidar dos três. Não basta apenas eu cuidar só do espírito, não cuido da alma. Basicamente, cuidar da alma, só uns spoilers aí, tem coisas que não está na matéria, tá? Não está escrito aqui na apostila. Mas eu tenho que cuidar do tipo de literatura que eu vejo, qual o tipo de filme que eu assisto, qual o tipo de conteúdo das conversas com as pessoas que eu me relaciono. Não posso sair por aí lendo tudo, qualquer tipo de livro, assistir qualquer tipo de filme. Eu tenho que filtrar as coisas. Eu tenho que começar a selecionar, né? Ser mais inteligente. Livros dentro do propósito de vida que Deus tem para cada um de vocês. Quais que são os sonhos de vocês? Quais são os propósitos? Quais são as metas? Né? Onde é que vocês querem chegar? Então, se eu tenho um sonho de ser um empresário, eu tenho um sonho de ser um determinado profissional de uma determinada área, então eu vou ler um livro dentro daquela área, vou procurar me especializar, vou procurar me capacitar. Não vou perder tempo com coisas que não necessariamente não vão me edificar.
Deus oferece a sua ajuda, já estamos terminando, tá? Mais 5 minutinhos a gente termina, tá ok? Deus oferece a sua ajuda e o seu favor para todo aquele que deseja e luta pela sua santificação em Cristo Jesus. Vou repetir. Deus oferece a sua ajuda e o seu favor para todo aquele que deseja e luta pela sua santificação em Cristo Jesus. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 vai dizer: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ok? E, para entrar 3, é um texto que eu já citei aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, vai dizer, na verdade esse daqui eu não citei não, 1 Tessalonicenses 4, 3, vai dizer, esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, aqui nesse texto a gente vê que a vontade de Deus aqui, para cada um de nós é a santificação. Deus disse para Josué, né, santificai-vos, porque amanhã, logo ali, eu farei maravilha no meio de vocês. E aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vontade de Deus para cada um de nós é nos levar a um processo de purificação, de lapidação, de santificação, ao ponto que meu corpo, minha alma, meu espírito, todos vão ser santificados. Nós vamos ficar sarados, atléticos bombados, né? E com a nossa alma, a nossa mente curada, sem ódio, sem rancor, sem amargura, uma vida leve, né? Pessoas light, pessoas tranquilas, sem estresse, sem desânimo, sem medo, sem preocupação, sem agitação de alma, sem perturbação de espírito, alma leve, corpo sarado e o espírito em linha com o Espírito Santo de Deus, né? Completamente dominado pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto que você se torna um com Ele. A palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor se torna um com Ele, um Espírito com Ele. Então o desejo de Deus é fazer de cada um de nós pessoas tão santas, né, que se tornem um com Ele. Aí quando você abre a boca para falar, já não é mais você falando, mas é o próprio Espírito falando através de você. Amém? Então nós vamos parar por aqui. A partir da semana que vem nós vamos começar então aí estudar princípio por princípio, tá? Nós vamos começar a estudar quais são os princípios bíblicos. E aí nós vamos aprender sobre o princípio do caráter, semear e colher, autogoverno, soberania, individualidade, união, pacto e aliança, e depois como viver por princípios bíblicos. Ok? Então, semana que vem, venham preparados. Procura ler em casa, tá? Procura ler em casa esses princípios, caráter, mordomia, semear e colher, autogoverno, soberania, individualidade, união, porque se vocês lerem em casa, a gente consegue acelerar um pouquinho mais a aula aqui e a gente consegue fazer um pouco mais. Hoje, como é a primeira aula, o professor está um pouco enferrujado, os alunos também, então a gente vai assim preparando, né? Na próxima aula, a gente já vai ter aqui o quadro, se Deus quiser,
o giz, e aí daqui a pouco Deus nos dá uma inspiração ali de fazer um desenho, colocar o versículo bíblico ali no mural, e tudo vai acrescentando, né? Eu quero estar compartilhando com vocês alguns extras que eu quero implementar aqui com vocês. O desejo do nosso coração é que o professor possa estar perto dos alunos, né? E por isso que eu estou colocando meu WhatsApp à disposição, para que a gente possa realmente crescer com essas aulas, né? Quando a gente concluir esses 3 módulos, né, vocês possam realmente estar preparados para assumir uma célula, que esse é o objetivo principal. Não que vocês sejam obrigados a isso, né? Sabem que ninguém é obrigado a ter uma célula na sua casa. Mas esse é um dos objetivos principais, né? Fazer de você realmente um líder, né? Um líder que seja capaz de ter uma célula. Mas, acima de tudo, alguém que está preparado para manejar bem a palavra de Deus e que conhece bem os princípios de Deus. Ok? Alguma dúvida? Eu fui falando, né? Quase não fiz pausa, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, a hora é agora. Vamos lá, será que não tem nenhuma dúvida? O professor é tão bom assim que não deixa dúvida. Tudo certo? Então, é isso. Vamos orar então. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Agradecendo. Cada aula nós vamos eleger um aluno aí para fazer a oração final de agradecimento a Deus pela aula. Quem que vai ser hoje? Vai ser a Natasha, Natasha? Está de frente para mim aqui, ó. Aqui. Pode ser a irmã do Marco? Tem 3 irmãs do Marcos aqui, né? Vamos lá, Kátia, tu que é mais velha, então, vamos lá. Sobrou para ti. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, então, amém?